No vídeo de hoje eu vou comentar sobre 5 melhores carros luxuosos até R$35 mil. São carros com muitos equipamentos, segurança, conforto e alguns até bem fáceis de manter. Então fique no vídeo até o final. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar a lista, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 20 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Para abrir a lista, eu escolhi o Hyundai Azira GLS V6 do ano de 2011. Mais especificamente deste ano, porque eu acho bem interessantes as mudanças desse facelift. Mas para algumas pessoas, talvez não faça diferença. E com isso, também vale a pena pegar o primeiro modelo, de 2008 a 2010, que cá para nós não tem uma grande diferença. Um Azira 2011 você encontra por mais ou menos R$35 mil. Mas se você considerar que os carros tiveram uma grande alta nos preços, você já começa a encontrar vários modelos por R$45 mil, fugindo um pouco do preço da tabela FIPE. Mas se você garimpar bem, você acha Aziras com preço antigo. Mas também se for aqueles modelos mais antigos, você encontra pela faixa de R$25 a R$30 mil, que também é uma excelente opção. O Azira tem apenas uma versão, que é a GLS, e uma motorização, que é a V6. Essa versão GLS não era a versão topo de linha comercializada em outros mercados, mas isso não significa que ele é um carro que não é condizente com os outros carros da categoria aqui no Brasil. Longe disso, mesmo sendo a versão GLS, esse carro é super equipado e por isso é um dos melhores nesta faixa de preço, tendo um custo-benefício acima da média. Quem acaba comprando o Azira sempre se surpreende pela grande lista de equipamentos que ele tem, principalmente se você considerar o seu valor e também a sua idade. É um carro com mais de 10 anos que tem equipamentos a nível de muitos carros atuais. Mas ele não surpreende com tecnologias de conectividade, porque aí sim os anos vão pesar. Como comentei anteriormente, o que o Azira mais surpreende é em sua grande lista de equipamentos. Eu não vou citar eles aqui, porque são muitos equipamentos e tomaria muito tempo do vídeo, mas ele já entrega equipamentos de luxo, tanto de conforto e segurança. Então equipamentos é algo que realmente o Azira se destaca, assim como em sua mecânica. O Azira entrega um belíssimo motor 3.3 V6 24 válvulas 6 cilindros, logicamente a gasolina, que desenvolve 265 cavalos a 6.000 RPM e 31 kg de torque a 3.500 RPM. Esse motor consegue fazer um 0 a 100 km por hora em apenas 8,4 segundos e chegar a uma velocidade máxima de 231 km por hora. Seu câmbio é um automático convencional de 6 marchas com opção para trocas manuais. O seu desempenho já sabemos que é de surpreender, mas e o seu consumo, será que é bom? Sua média dentro da cidade é de 7,9 km por litro, já na estrada essa média passa para 11,1 km por litro. Se considerar o porte, peso e potência do Azira, não é tão ruim assim o seu consumo. O Azira é conhecido por não ter problemas crônicos, mas é normal ao passar do tempo surgir um barulho no CVVT, o que é algo comum na maioria dos Aziras, mas você também pode ficar tranquilo porque é um problema super fácil de manter e muitas das vezes muitos donos acabam nem resolvendo esse problema, porque acaba nem afetando outros componentes. Fora isso, é um carro excelente e vale muito a pena comprar. Por isso ele entrou nesta lista de hoje. O próximo carro desta lista é o famoso Ford Fusion. O modelo que separei é o 2.5 SL do ano de 2010. Esse modelo você acaba encontrando pela faixa dos 30 a 35 mil, o que acaba sendo mais barato que um Corolla do mesmo ano, e por isso chama tanta atenção no mercado de usados, já que ele é bem mais equipado, mais luxuoso e também é um carro mais presença. Isso enche os olhos dos compradores no mercado de usados. E por tudo isso, ele é uma das melhores opções nesta faixa de preço, em minha opinião. Mas você tem que considerar algumas coisas que eu vou citar mais pra frente. Eu não coloquei nesta lista o modelo 3.0 V6, pois ele acaba saindo um pouco da faixa de preço, mas também é um bom modelo a se considerar.
Este Fusion chegou aqui no Brasil em 2010. Embora muitas pessoas achem que é uma nova geração em relação aos mais antigos, na verdade não é. Ele não passa de um facelift, que acabou ganhando muitas melhorias no visual, na mecânica e até em segurança. E por isso vale mais a pena ir neste modelo entre o ano de 2010 a 2012. E é por isso que vale mais a pena ir neste modelo entre o ano de 2010 a 2012, já que vale bem mais no geral. Diferente do Azira, aqui no Fusion você não tem o desempenho de dar e sobrar. Por ser a versão 2.5, você tem um carro mais manso, até por ele pesar mais de 1.500 kg. O motor 2.5 Duratec do Fusion tem 173 cavalos a 6.000 RPM e 22,9 kg de torque a 4.000 RPM. Combinado com o câmbio automático convencional de 6 marchas, o 6F35, ele consegue chegar de 0 a 100 km por hora em 9,9 segundos e chegar a uma velocidade máxima limitada eletronicamente a 180 km por hora. Como eu falei anteriormente, você não vai ter um carro com muito desempenho, mas é um bom carro para o dia a dia. Outra coisa é que você não vai se surpreender positivamente em relação ao consumo, já que o Fusion bebe um pouco. Ele faz uma média de 7,2 km por litro na cidade e 10,2 km por litro na estrada. Assim como o Azira, o Fusion entrega muitos equipamentos de conforto e segurança. São muitos itens considerando o seu ano. Ele consegue chegar muito perto do Azira, que em teoria é um sedã de uma categoria acima. O Fusion não tem um custo anual tão caro, isso considerando seu porte e os seus concorrentes. No conjunto geral, é um carro que tem um custo de manutenção baixo, mas não tem a melhor confiabilidade mecânica do mercado. Então, na hora de comprar um Fusion, fique muito esperto em relação à suspensão dianteira e o câmbio automático. São dois itens que se deve ter muita atenção, porque embora ele tenha um custo de manutenção anual um pouco mais baixo, uma manutenção corretiva nesses dois itens pode sair muito caro. Um Ford Fusion SL 2.5 do ano de 2010 sai por mais ou menos entre 30 a 35 mil reais. Dependendo, ele pode chegar a um valor mais alto, já que os carros tiveram uma alta nos preços. Ele se torna uma excelente opção se considerar alguns problemas crônicos que eu comentei. O próximo carro desta lista é o famoso Volkswagen Jetta, mas dessa vez não é o 2.0 nem o Turbo. Eu escolhi o Jetta 2.5 2010 de quinta geração, o MK5. De fato, ele não é o melhor sedã médio, mas quando ele chegou aqui no Brasil, ele chegou muito à frente de muitos concorrentes, tanto que foi comparado com alguns sedãs médios grandes naquela época. E em minha opinião, essa é uma das melhores gerações do Jetta, pois ele é um carro muito bem construído e bem equipado e tem um belo motor. A sua construção consegue ser melhor que da geração 6, que chegou depois. Esse Jetta chegou com uma enorme lista de equipamentos de conforto e segurança, tendo até alguns do Passat. Em seu lançamento, ele chegou com alguns itens inéditos, como os faróis com iluminação de xenon, 6 airbags, controle de estabilidade de tração, sensores de estacionamento traseiro e dianteiro, ar-condicionado digital e automático de 2 zonas e até rebatimento elétrico dos retrovisores, itens que em 2007 eram inéditos para a categoria dos médios. Então foi um carro bem à frente em relação a equipamentos. Em relação à motorização e desempenho, tem uma grande polêmica. O seu motor é o EA855, um motor 2.5 que rende 170 cavalos a 5.000 RPM e 24,5 kg de torque a 4.250 RPM. Embora sejam números excelentes para um carro daquela época e até da sua categoria, isso acaba não refletindo muito bem na prática. Com conjunto com o câmbio Aisin TF60SN, que tem 6 marchas, ele consegue chegar de 0 a 100 km por hora em 8,9 segundos e atingir uma velocidade máxima de 205 km por hora. Em teoria, esses números são acima da média, de fato, mas o Jetta pesa quase 1.500 kg e esse grande peso acaba interferindo na potência dele, o que acaba tendo um desempenho não tão bom quanto o esperado, ou como diz na ficha técnica. Mas no geral ele é sim um bom carro e é bem potente.
O seu consumo poderia ser um pouco melhor. Ele faz cerca de 8,4 km por litro na cidade e 9,8 km por litro na estrada. Talvez, se ele fosse um pouco mais leve, ele teria um consumo melhor e também um desempenho, logicamente. Mas o grande ponto negativo é o custo de manutenção, que é muito alto para um carro desse porte. Sua cesta de peças consegue chegar a perto dos R$8.000, o que é bem caro para um carro médio ou até mesmo para um carro médio grande. Esse seria o calcanhar de Aquiles do Jetta, e isso deve ser considerado na hora de comprar um. Um Jetta 2.5 2010 tem preço médio entre R$30 a R$35.000, sendo um excelente sedã médio. O penúltimo carro desta lista não é tão conhecido, mas é um belíssimo sedã grande, o Chevrolet Malibu. O modelo que separei é o Malibu LTZ do ano de 2010. Mesmo que esse carro seja bem desconhecido, é um carro muito bom. Esse modelo você encontra facilmente por uns 30 a no máximo R$35.000. E por isso ele também é um carro com custo-benefício muito bom. O Malibu foi lançado como carro médio grande da Chevrolet aqui no Brasil, ficando abaixo apenas do Ômega. E assim como o Ômega, ele não foi um grande sucesso de vendas. O Malibu é um sedã bem exclusivo e chama bastante atenção, principalmente por sua traseira bem diferentona. O Malibu tem uma grande lista de equipamentos de conforto e segurança bem parecida com o do Fusion, o que acaba sendo um destaque. Por aqui ele adota um motor 2.4, o Ecotec LE9. Esse motor gera até 171 cavalos a 6.500 RPM e 22,2 kg de torque a 5.100 RPM. Em conjunto com um câmbio automático convencional de 6 marchas, ele faz um 0 a 100 km por hora em 10,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 194 km por hora. O que acontece aqui é mais ou menos o que acontece com Fusion e Jetta. Temos um bom número de potência para a sua época, mas o seu peso faz com que esse número não reflita na prática. Então não espere um desempenho de surpreender do Malibu. O Malibu tem praticamente o mesmo consumo do Fusion, fazendo cerca de 7,3 km por litro na cidade e 10,3 km por litro na estrada. Considerando seu porte, peso e potência, também é um consumo que fica na média. Mas você também deve ter muita atenção na hora de comprar um Malibu. O seu câmbio apresenta alguns problemas crônicos, às vezes são até problemas simples, mas são bem chatos. Esse câmbio requer bastante manutenção preventiva para não dar uma manutenção corretiva. A sua suspensão também deve ter bastante atenção, pois ela não teve uma tropicalização. Fique de olho também no recal da ancoragem do cinto de segurança, mas isso é de boas, já que você consegue fazer esse recal de graça na concessionária. O Chevrolet Malibu LTZ 2010 tem preço médio de R$30 a R$33.000, sendo uma excelente opção nesta faixa de preço, mas que é pouco procurado no mercado de usados. O último carro desta lista vai fazer muita gente chorar nos comentários, mas eu separei o Citroën C5. Depois que eu fiz o vídeo comentando sobre o C5, eu percebi que ele tem um grande público. De fato, o C5 exclusivo vai ser o carro mais manco desta lista. O seu motor Xoxo 2.0, que rende apenas 143 cavalos e 20,4 kg de torque para um carro que pesa quase 1.600 kg, é muito fraco, e isso é um fato. Tanto que, em conjunto com um câmbio automático L4 de 4 marchas, ele faz um 0 a 100 km por hora em quase 12 segundos. Mas, como eu sempre falo, no C5 você não vai ter um desempenho bom, mas você vai ter muitos pontos positivos, como sua lista de equipamentos. O C5 é tão bem equipado que consegue ter mais alguns equipamentos do que o Azira. O C5 é fenomenal, ele surpreende nos mínimos detalhes, e parece mais um sedã grande do que um sedã médio grande. Além de sua enorme lista de equipamentos, a sua suspensão é o que mais impressiona. O C5 tem a suspensão pneumática, fazendo com que você possa regular a altura dele. Isso de certa forma é algo muito vantajoso para nossas ruas brasileiras, se não fosse alguns fatores. Essa suspensão é uma das melhores, entrega muito conforto. Você passa pelas irregularidades e nem percebe. Mas essa suspensão é bem frágil e não foi tão bem tropicalizada. E o custo de reparo é bem alto, mas também não é só isso.
Não são todas as pessoas que conseguem mexer nesta suspensão, o que acaba sendo muito difícil você conseguir fazer a manutenção nesta suspensão. Além disso, outro grande detalhe é o seu câmbio AL4, que apresenta vários problemas, principalmente se você não fizer a manutenção preventiva. Eu já fiz um vídeo comentando sobre o C5 e com todos os outros carros que eu comentei nesta lista. Nos vídeos eu falo bem mais sobre os detalhes de cada um, o link vai estar na descrição do vídeo. Um Citroën C5 2.0 Exclusive do ano de 2010 custa cerca de R$35 mil. É um carro muito bom, mas saiba que é um carro muito difícil de manter. Não é questão ao custo, mas sim na dificuldade em achar peças e profissionais para fazer a manutenção, e isso na suspensão, já que no câmbio AL4 tem vários profissionais pelo Brasil e é um câmbio que já se popularizou bastante, mas é um câmbio também muito problemático, então deve ficar de olho e ter muita atenção nele. Esse foi o vídeo e foram os carros que eu separei para a lista de hoje. Deixe nos comentários qual desses carros você levaria para casa e também deixe sugestões nos comentários. Compartilhe o vídeo, isso aí, um forte abraço, valeu e fui!